Olá, gente boa do meu Brasil! Bem-vindos ao canal Sônia das Ideias, que hoje está trazendo mais um tema de suma importância para papais e mamães de crianças pequenas. Como é um assunto bem extenso, para não ficar cansativo, dividi ele em vídeos curtos, e esse é o primeiro deles. Espero que vocês gostem e tirem o máximo de proveito. Se tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, escrevam para mim aqui nos comentários. Vamos lá? Eu acredito que um dos assuntos com os quais os pais de crianças pequenas, e quando eu falo crianças pequenas, eu me refiro a bebês e criancinhas de até 3 anos de idade. Então, um dos assuntos com os quais os pais dessas crianças mais têm dificuldades de lidar e aplicar, ou o que lhes traz mais dúvidas, é a disciplina. Primeiro, deixa eu definir aqui o que significa a palavra disciplina, porque quando geralmente ouvimos essa palavra, associamos sempre com algo ruim, algo negativo. Mas, na verdade, ela deriva de uma palavra latina que significa ensinar. Então, originalmente, não tinha nada a ver com regras, punições ou com o ato de causar dor. Só por curiosidade, eu coloquei aqui no Google a palavra disciplinar para ver qual definição ele vai me dar. E diz o seguinte: primeira opção, sendo um verbo transitivo direto, é submeter-se ao regulamento, à disciplina, impor-se ordem. E a segunda opção seria, se ele for um verbo transitivo direto, o significado seria domar, refrear, acomodar. E embaixo ele sugere o verbo semelhante punir, ou seja, até mesmo o Google relaciona a palavra disciplinar com algo ruim. Imagina nós, seres humanos, meros mortais. Mas então, como disciplinar uma criança pequena ou mesmo um bebê? Isso, para mim, era simplesmente um bicho de 7 cabeças. Mas primeiro, quero deixar bem claro que meu intuito não é o de criticar ou julgar ninguém, nem o de dizer o que é certo ou errado, até porque cada um tem suas opiniões, e o que desejo mesmo é compartilhar a minha própria experiência e conhecimento, para talvez poder ajudar a suavizar um pouco a árdua, porém importante tarefa de disciplinar os filhos, algo que eu já passei e de certa forma ainda estou passando, pois o meu bebê tem 11 anos. Olha, essas dicas são fera, realmente funcionam. Não são meras especulações ou opiniões vagas. Eu vivenciei cada uma e sei da sua eficácia. E conheço outras mães que também as aplicaram. Por isso, posso afirmar com segurança que, se vocês seguirem essas técnicas aqui, terão sucesso. Eu vim de uma família simples. Meu pai era professor do ensino público e minha mãe foi doméstica por muitos anos. Sendo de origem alemã, eles tinham vários princípios e aplicavam aquilo que aprenderam com seus pais. Se os filhos não obedeciam, era muito simples: um chinelo ou a mão mesmo servia de incentivo à obediência. Era pim, pam, pum e pronto, o filho virava um santo na hora. Até a idade adulta, eu acreditava que isso era o correto e me imaginava agindo igual com os meus filhos. Sabe quando a gente é adolescente e vê uma criança tendo um ataque de birra na rua e pensa: se fosse o meu filho, eu sentava-lhe a mão, dando umas palmadas, queria ver se não parava na hora. Porém, conforme fui amadurecendo e aprendendo mais sobre a vida, as pessoas, sobre os princípios cristãos que eu aprendia na igreja que sempre frequentei, percebi que não precisava ser daquela forma. Vi que existem outros meios mais eficientes e benéficos de se disciplinar uma criança. E assim que me tornei mãe, busquei por esse conhecimento, para poder me tornar o tipo de mãe que não apelasse para a violência contra uma criança. Acho que não preciso detalhar aqui o quanto a permissividade dos pais é maléfica para um filho, mas, por outro lado, a rigidez e brutalidade também trazem trágicas consequências. É muito triste ver pessoas contando as surras que levaram na infância e ainda completarem com "eu mereci", achando que é assim mesmo, que tem que apanhar mesmo. E ainda tem umas postagens que o pessoal compartilha nas redes sociais dizendo: essa é a primeira vara da infância e juventude da minha época. E muitas pessoas exaltando e aplaudindo esse tipo de coisa como se fosse a única forma de disciplina eficiente. Até tem frases do tipo: prefiro quebrar um filho a pau do que criar um marginal.
Felizmente, eu aprendi que existe um meio-termo para a felicidade e saúde mental das minhas filhas. E eu queria esse meio-termo. Então comecei a estudar. Não tinha recursos para comprar vários livros, então escolhi um que foi esse: O que Esperar dos Primeiros Anos. Ele foi um precioso achado. Que dicas valiosas encontrei ali. Valeu cada centavo investido. É um compilado de experiências de vários pais com suas crianças. E hoje ainda temos a internet, livros em PDF, redes sociais, fóruns, blogs. Há uma chuva de informações para colhermos e retermos aquilo que é bom para nós. Como é mais fácil agir quando entendemos o porquê, deixe eu esclarecer uma coisa. O comportamento de uma criança pequena simplesmente acontece, de forma tão inevitável quanto os dois dentinhos da frente, ou tão certo como os primeiros passos. Ele não acontece porque nós não sejamos bons pais, nem porque a criancinha seja um filho mau. Ele acontece porque tem que acontecer, e precisa acontecer. As crianças não agem da forma que vemos para enlouquecerem os pais, embora esse seja frequentemente o resultado. Elas fazem o que fazem para crescer, evoluir, amadurecer para a vida de adultos. E era exatamente esse o medo que eu tinha, de não saber como agir, ou o que poderia ser normal, ou o que esperar da criança. Quais as capacidades de cada idade, porque é óbvio que sentar e tentar manter um diálogo com um bebê de 14 meses, por exemplo, é impossível. Seu entendimento ainda é limitado. Então, como agir para ser disciplinadora, porém amorosa ao mesmo tempo? Essa era a minha grande dúvida. Mas uma coisa eu sabia: eu queria criar meus filhos para o mundo, para que se tornassem pessoas de bem, para que eles tornassem o mundo um lugar melhor de ser vivido. Eu não queria um mundo melhor para os meus filhos, mas filhos melhores para o mundo. Eu vejo a disciplina como uma construção, e o alicerce dela é a palavra dos pais. Isso eu aprendi com minha mãe. Se você prometeu algo, cumpra. Desde o nascimento, o seu filho confia cegamente em você, então nunca lhe dê motivos para que ele mude de ideia. Se você tiver esse alicerce bem sedimentado, poupará muito sofrimento futuro, principalmente na adolescência. Ok, Sônia, mas como é que se faz isso? Falar é tão fácil. Verdade, um alicerce forte dá muito trabalho, e manter a palavra é igualmente cansativo, mas é o que vai facilitar a sua vida daqui para frente. 50% dos seus problemas com a disciplina serão resolvidos, e eu diria que, em alguns casos, até 100%, só por conta disso. E por que é tão importante disciplinar uma criança dessa idade? Para responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho com a ajuda do livro. Em primeiro lugar, para instilar na criança uma compreensão do certo e do errado. Embora elas ainda sejam muito imaturas para digerir essa ideia, você pode dar uma noção dela a partir do que você faz e diz. Ou seja, nesse ponto aqui não cabe aquela frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então você precisa ser um exemplo também. Segundo ponto é para plantar a semente do autocontrole. Essa semente não brotará de imediato, mas se for cultivada fielmente, ela se tornará a raiz do futuro comportamento do seu filho. Em terceiro lugar, para ensinar respeito aos direitos e sentimentos dos outros, de forma que o seu filho passe daquela criancinha autocentrada para a criança e o adulto compassivos e benevolentes. Em quarto lugar, para aumentar as chances de seu filho se tornar um adulto feliz. A criança indisciplinada fica sujeita frequentemente a um cruel despertar e a muita infelicidade quando se lança no mundo real. Sem falar que estudos já comprovam que crianças cujos pais fazem todas as vontades e nunca dizem não acabam se tornando psicopatas. Em quinto lugar, mas não menos importante, para proteger o seu filho, sua casa e sua sanidade, agora e nos muitos anos de travessuras que os aguarda. Ao disciplinar seu filho pequeno, tenha em mente o seguinte: crianças pequenas não têm compreensão do que é ou não é seguro, ou quais ações são ou não permitidas. Então, os pais ou outros adultos responsáveis têm a obrigação total de zelar pela segurança das crianças. Deixar a criança colocar a mão no fogo depois de tê-la avisado que isso é perigoso, como forma de ensiná-la, não é uma atitude coerente. Então, nunca conte com a obediência de uma criancinha. Sempre esteja preparado para agir.
Fazer seu filho sentir que irá perder seu amor caso desobedeça não é um bom método. Isso ameaça sua autoestima e pode trazer problemas futuros. Você pode dizer: eu não gosto do que você fez, e não: eu não gosto de você. Não haja nos extremos. Se você fica o tempo todo patrulhando o que seu filho faz, ao invés de estimular nele o autocontrole, produzirá uma criança submissa na sua frente, mas descontrolada nas suas costas, ou de outro adulto responsável, tipo um professor. Tampouco será bom criar um filho mimado, que são sempre egoístas e desagradáveis de se lidar. Esses dois extremos podem fazer seu filho se sentir mal amado. Pais severos podem parecer cruéis, portanto pouco amorosos. Pais permissivos parecerão apáticos, portanto indiferentes. A disciplina construtiva se localiza em algum ponto no meio disso, coloca limites para o que é justo e fiscaliza esses limites de modo firme, porém carinhoso. Crianças precisam de limites. Como elas ainda não conseguem controlar os seus impulsos, geralmente ficam apavoradas quando perdem o controle. Os limites estabelecidos e carinhosamente relembrados, vez após outra, permitem que a criança saiba o que esperar e lhe conferem mais segurança e tranquilidade para explorar o mundo ao redor. Tornar elásticos esses limites só porque ele é pequenininho não é justo para com ele, nem para os outros cujos direitos possam ser violados por sua ação. Por exemplo, só porque ele é pequenininho não tem o direito de puxar o cabelo da irmã ou o pelo do cachorro. Os limites vão depender das prioridades da família. Em algumas casas, não pode comer na sala. Lembrei agora da casa da minha irmã. Ou tem que trocar os calçados quando se vem da rua. Em outras, não colocar os pés no sofá ou não mexer nas gavetas do papai é primordial. Pode ser que para sua família dizer obrigado, por favor ou com licença seja prioritário. Então estabeleça regras que você considere importantes para serem mantidas, mas não numa quantidade exorbitante. Seja razoável. Aprender a conviver com os limites é necessário à sobrevivência numa sociedade cheia deles. O grupo de brincadeiras, na escola, no trabalho. Esse aprendizado desde cedo vai contribuir para aliviar pelo menos uma parte do conflito daquela terrível fase dos 2 anos, sabem? Quando as crianças em geral passam por uma espécie de adolescência infantil. E falar é mais fácil do que fazer, não é mesmo? Geralmente, na hora H, há uma tentação enorme de afrouxar esses limites, principalmente quando a criança dá aquele adorável sorriso bem na hora que você diz não, ou quando faz aquele beicinho lindo para engatar numa primeira e abrir aquele berreiro. Às vezes, você vai sentir vontade de ignorar e olhar para o outro lado quando o seu não tiver sido ignorado pela 4ª vez. Mas lembram-se do que eu falei sobre manter a palavra? Então, para o bem de seu filho e igualmente da parede prestes a ser pintada pelo giz de cera, ou pela lixeira prestes a virar uma bola de futebol. Mesmo que naquele momento possa não parecer vital impedir que ele leve um lanchinho para a sala de visitas, afinal você pode usar o aspirador depois. Isto é essencial. Se ele não aprender agora a obedecer ao menos algumas regras, as muitas que virão depois, vida fora, serão muito mais difíceis de aceitar. É bem provável que no início a criança tenha mais dificuldades de aceitar as regras, mas com o tempo elas passarão a ser vistas de forma natural.